ao buzznanet.com. Eu sou a Shahar. E eu sou a Nashla. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para o seu negócio. Importantíssimo. Primeiro a gente tem que se desculpar porque nós passamos vários meses sem fazer nenhum vídeo. O fato é que a gente aqui nos Estados Unidos a gente tem que viajar muito e esse ano foi simplesmente uma loucura. Isso. Mas nós estamos de volta. Nós estamos de volta. E na verdade com o assunto mais importante, porque quando a gente começa a falar de marketing, muitas vezes o que acontece é que as pessoas querem ferramentas para usar. Então eu devo usar o Facebook, eu devo usar o Twitter. Quando, antes de eu fazer isso, eu preciso, na verdade, trabalhar o meu negócio para que ele se torne irresistível ao meu mercado. Para que as pessoas não só vejam você, que é o que a visibilidade nesses social networks fazem, mas para que eles passem a prestar a atenção em você. É totalmente diferente. Completamente. Sabe por quê? O fato é o seguinte, se você começa focando simplesmente no que eu vou fazer no Facebook, no YouTube, no Twitter, o que seja, o fato é que você não está posicionado corretamente. Então, as pessoas, elas não vão entender, elas não vão compreender exatamente a sua mensagem, o que você quer que elas entendam, elas vão simplesmente fazerem as próprias julgações do que elas estão achando. Julgamentos. Julgamentos do que elas estão achando. É? Então, por isso você tem que começar com isso que a Shahar está falando primeiro, antes de tentar saber quais ferramentas você vai usar. Infelizmente você tem hoje no mercado muitos marqueteiros ensinando você como usar a internet, como usar as mídias sociais. Mas para um minuto para pensar. Mesmo que você tenha 100 mil seguidores no Twitter, se eles não estiverem prestando atenção em você, o que isso vale? Enquanto o negócio não vale nada, porque não vai gerar nem os leads, nem as vendas para você. Então, visibilidade é importante, mas atenção é muito mais importante. Sim, mas se você tem a visibilidade, mas eles não estão prestando atenção no que você está falando, não presta pra nada. Então, você tem que primeiro trabalhar nessa parte, se tornar irresistível para o seu mercado. É um processo e nós vamos agora dar exatamente quais são os passos. Como você se torna irresistível? A primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma promessa irresistível. Promessa irresistível. Isso, que fale num nível emocional. A gente não tem tempo hoje para ir muito a fundo nisso, mas nós temos para você um webinar que é de graça para você ir a fundo nisso. Primeira coisa, criar uma promessa irresistível. Não é sobre quão bom você é, ou nem é, ou se você vai em algum tipo de networking meeting para encontrar outros empreendedores, não é aquela coisa que você faz em 30 segundos. Não. Falando num nível emocional. Sim. Qual é a segunda? A segunda etapa é descobrir qual é a sua voz única nesse mercado. Eu faço as perguntas, ok? Tá bom, então. Mas ela sabe todas. Eu sei todas. Estamos no processo de tradução. É que fico traduzindo e aí faz bagunça. Bom, a sua voz única, a sua maneira de se expressar, ela tem que ser diferente de todo mundo. Sim. Tá? Por exemplo, se você é um consultor ou um palestrante profissional e você está usando o Facebook, dando diquinhas todo dia, olha o que está acontecendo. Você está fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo isso. E aí você não quer pisar em nenhum ovo para não criar nenhum tipo de discussão, a mesma coisa. Então você precisa descobrir qual é o seu estilo. Qual é o seu estilo, qual é a sua voz única. É a mesma coisa, se você é um quiropata, você vai falar a mesma coisa que todos falam? Não, você tem que ser diferente para as pessoas que vêm a você, elas possam depois falar sobre você para os amigos, para os familiares, tudo, porque você é diferente, você tem a voz única e por causa disso elas se sentem mais atraídas. Exatamente. Aí depois que você tem a sua promessa, daí você tem a sua voz, você também precisa divulgar qual é a sua história principal. Sua história principal. Todos nós temos uma história principal que vai ressonar com os outros. Não é ficar falando só de você, mas são coisas sobre você ou sobre a sua existência que vai ressonar. Por exemplo, o fato da gente ser mãe e filha. Por exemplo, exatamente, o que eu queria dizer é assim, às vezes é mais pessoal do que você a primeiro momento está confortável a contar para as pessoas. Certo, isso. Então, muitas vezes a gente vai falar assim, a minha história, sei lá, nós começamos em 1998, não, sabe, isso é importante, mas não é a sua história principal. O que você quer falar é o que te motiva a fazer. Se você é mãe e filha, se você tem hobbies, que nem a gente vai tirar fotos de animais selvagens, então a gente conta isso, a gente gosta de geocaching. Então a gente fala do fato de eu ter sido mãe solteira, do fato de ter viajado para um outro país e recomeçado a vida depois dos 40. Zero. Esses tipos de experiências que você tem na sua vida vão ressonar com o outro
porque na verdade é parte da história deles. Então isso precisa ser contado, e ser contado muitas vezes, no seu blog, nos seus vídeos, nos áudios, em tudo que você faz na mídia social. Frequentemente. Então temos a promessa, história central, voz única. Aí é importante você incorporar mistérios e rituais dentro do seu negócio. Mistérios e rituais. Não dá pra gente falar nisso agora, a fundo, mas é importante entender que quando você cria rituais no seu negócio, as pessoas tendem a ficar com você. O cérebro não pode, simplesmente não consegue andar se tem uma resposta não respondida. Se ele tem uma dúvida, ela vai fazer tudo que ela precisar fazer para descobrir a resposta para essa dúvida. Como é que as empresas fazem com isso? Por exemplo, a Coca-Cola. Você sabe qual é a fórmula da Coca-Cola? Não. Não, no KFC, que aqui, eu lembro que no Brasil fechou, mas o KFC é onde você come frango, Kentucky Fried Chicken, eles falam que tem uma fórmula que está dividida em 7 laboratórios diferentes. Não importa se isso é verdade ou não, mas importa que isso crie um ritual. Se você é um consultor, por exemplo, uma coisa simples que você pode fazer é, antes de marcar o horário com o seu prospectivo, dar um questionário, qualificando aquela pessoa, antes dela até conversar com você. O que isso faz na mente da pessoa? Peraí, eu vou ter que ser qualificado? Será que eu sou bom o suficiente para a pessoa falar comigo? Essas coisas vão fazer com que elas queiram trabalhar com você mais e mais. E se você aumentar o desejo, você pode cobrar mais, você cria mais o engagement, a interação com as pessoas, né, e outros benefícios. Bom, e depois disso, então, nós temos promessa, história, voz, mistérios e rituais. Está presente em tudo quanto é lugar. Estar super presente, sempre. Isso, e hoje em dia você precisa fazer isso. Sim. Porque as pessoas não basta simplesmente ter um anúncio nas páginas amarelas. Não. Você precisa estar no Twitter, no Facebook. Bom, aí você vai usar de automatização, porque você como empresário precisa trabalhar. Então não dá para passar o dia inteiro no Facebook. Vai usar automatização, mas é importante você saber que tem que estar em todo lugar, marketeando para todo esse povo durante o dia inteiro, na verdade. Então não é uma questão, será que eu devo usar o Facebook? Será que eu devo usar o Twitter? Será que eu devo fazer vídeo? Será que eu devo... Não é uma questão. Sim, você deve. Sim, todos. O fato é que você não deve estar gastando horas fazendo tudo isso. Você tem que ter coisas, sistemas sistemas onde você pode automatizar essas coisas e assim estar presente nisso. Então você faz um esforço para múltiplas coisas. Trabalha de uma maneira inteligente e não perde o dia inteiro tentando promover o seu negócio. E a última parte é? A última parte é... Eu já falei que eu faço as perguntas. Puxa vida. Então, Chara, qual é a última parte? Aumentar o nível de confiança. É extremamente importante hoje você parar e pensar como que você aumenta a confiança entre o relacionamento entre você, seus clientes e os seus prospectivos. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas não confiam em empresas mais. Não, elas não confiam. Agora, uma coisa é certa. Fazendo essas 6 etapas que nós acabamos de contar, você automaticamente irá aumentar o nível de confiança. Mas isso não é o suficiente, tá? Você tem que fazer outras coisas. E você tem que pensar o tipo de mercado que você está vendendo para. Se você está vendendo para pessoas com mais de 40 anos, é ainda mais importante você se preocupar em aumentar o nível de confiança entre o relacionamento da sua empresa com eles. Porque eles compram baseado nisso. Se é uma audiência bastante jovem, nem tanto, mas ainda assim... Ainda é necessário. No long term, num período longo, você precisa trabalhar isso. E há muitas maneiras de fazer isso, certo? Então é por isso que hoje a gente quer te convidar para participar de um webinário. Um webinário que a gente vai a fundo em tudo isso, é de graça. Tudo que você precisa ir é se inscrever, ver o horário que vai estar para você e aí a gente se encontra lá. Você pode perguntar, fazer perguntas e tudo. A gente vai falar exatamente passo a passo, a fundo. Então hoje a gente só deu uma pincelada em cada coisa. Isso. Então olha, registre no webinário buzznanet.com/irresistível. Sem acento, irresistível. buzznanet.com/irresistível. Um negócio que é irresistível ao seu mercado cria um alto nível de desejo daquele mercado de consumir de você. E é isso que deve estar na sua mente primeiro, antes de ir procurar qualquer tipo de ferramenta para marketear o seu negócio. Então, buzznanet.com/irresistível, sem o acento, e a gente te vê lá. Isso, nós estivemos lá, buzznanet.com/irresistível. Até daqui a pouco.